Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era. Em Caçadores de Mistérios. 5 de julho de 1969. 12:40. Vallejo, Califórnia. Delegacia de Polícia de Vallejo. Eu quero denunciar um duplo homicídio. Um homicídio no coração da zona rural da Califórnia. Siga 1,5 km na direção leste da Alameda Columbus até o Parque Público. Vocês vão encontrar 2 jovens em um carro marrom. 2 corpos crivados de balas. A arma usada foi uma Luger 9mm. Então, a estranha constatação. O denunciante sabe demais sobre o crime. Aqueles outros jovens também fui eu que matei no passado. Adeus. A atendente acaba de falar com o assassino do Zodíaco. O Massacre de São Francisco. São Francisco, Califórnia. Uma série de crimes não resolvidos. Pistas criptografadas e becos sem saída. Durante anos, um misterioso assassino em série aterrorizou os moradores de Bay Area. Atacou aleatoriamente e desapareceu sem deixar rastro. Em meio ao caos, surgiram algumas cartas e 4 mensagens codificadas, assinadas simplesmente O Zodíaco. O Zodíaco foi o caso mais fascinante da história americana. O Zodíaco apareceu no final dos anos 60, quando deu início a uma onda de homicídios, escolhendo jovens vítimas ao acaso em ruas pacatas. Mas logo passou a atacar à luz do dia e nos bairros mais nobres da cidade. Quando ele ameaçou explodir ônibus escolares, o pânico tomou conta da região. Crianças indo para a escola. São ótimos alvos. Posso atacar um ônibus escolar uma manhã dessas. Vou atirar no pneu da frente e pegar algumas crianças enquanto elas saem correndo. Era um tipo totalmente diferente de assassino. Eu acho que ninguém estava preparado para um psicopata. Enquanto o número de vítimas crescia, a polícia lutava para identificar o desequilibrado assassino em série. Esse cara é um homicida patológico e psicopata. A polícia confirmou 5 vítimas. Um casal em Benícia. Uma jovem mãe em Vallejo. Uma universitária em Lake Berryessa. E um taxista em São Francisco. Mas o Zodíaco alegava ter matado 37 pessoas. Qualquer psiquiatra diria que ele é doente. Até que, de repente, eles perderam sua trilha e o homicida desapareceu. Ninguém imaginava quem ele era ou onde ele estava. Muitas teorias sobre por que nunca o pegaram já foram feitas. Há quem diga que ele morreu. Outros que ele deixou a região. Mas, há 40 anos, as buscas continuam. Hoje, o Caçadores de Mistérios vai até São Francisco confirmar novas informações sobre a identidade do assassino do Zodíaco. A equipe investigará um novo suspeito e, para tanto, conversará com um informante.
mostrará gravações em áudio da voz do novo suspeito para uma das poucas pessoas a ouvirem o Zodíaco falar. Não se preocupe, não se preocupe. A equipe usará a novíssima tecnologia do DNA de toque para criar o perfil genético do suspeito. Vários laboratórios começaram a utilizá-la, principalmente em casos arquivados. O Caçadores de Mistérios pretende esclarecer se ainda existem evidências não examinadas, revisitando a cena dos crimes com os investigadores originais da época. Acho que ele provavelmente planejou os homicídios por puro motivo sádico. O grupo também reexaminou as 4 mensagens em código escritas pelo Zodíaco para tentar decifrar o código do assassino. E com a ajuda da progressão de idade, eles criaram um esboço de qual seria a aparência do Zodíaco. Ao longo dos anos, milhares de suspeitos surgiram e foram investigados. Entre eles, o serial killer Ted Bundy e Ted Kaczynski, ou Unabomber. Mas um dos suspeitos pode ter passado desapercebido. Acho que o mistério do Zodíaco está no fato de ser mais estranho que a ficção, mas aconteceu de verdade. Um cara saiu por aí fazendo coisas horríveis, desafiando todo mundo a pegá-lo. Tom Voight está em busca do assassino desde 1997 e reúne uma lista de suspeitos e evidências contra eles. Minha meta é descobrir quem ele é. Quero um nome para saber o que havia por trás de tudo isso. Ele acredita ter identificado um novo suspeito. Nos últimos 12 anos, outros suspeitos me chamaram a atenção, mas esse é o mais provável de todos. Uma fonte anônima entrou em contato com Voight, um homem que afirma saber quem é o assassino. A fim de testá-lo, Voight e o pesquisador David Morris estão a caminho do Pier 50, no centro de São Francisco. Ele é muito excêntrico, então é preciso ter cuidado na investigação, em conseguir o material e as informações que ele tem. Se a gente forçar demais, não vai conseguir nada. Ele vai fechar a boca. Muita gente aprendeu da pior forma. Para proteger a identidade do informante, vamos chamá-lo pelo seu codinome: Isca de Ouro. A primeira vez que eu desconfiei que ele era o assassino do Zodíaco foi em 23 de fevereiro de 1986. Ele começou a falar dos crimes do Zodíaco de um jeito que só o assassino poderia falar. Era um homem que dava medo. Isca de Ouro revela que tem evidências físicas para confirmar sua afirmação. Entre elas, uma fotografia do suposto assassino. A fotografia que ele tirou nos anos 60 é muito parecida com o retrato falado do Zodíaco. Mas existe uma prova ainda mais convincente da identidade do Zodíaco. Não se preocupe, não se preocupe. O Caçadores de Mistérios foi a São Francisco tentar desvendar os segredos de um dos mais terríveis assassinos em série do nosso tempo. As cartas enviadas pelo assassino foram postadas em São Francisco. O Zodíaco insultou a polícia com confissões pelo telefone e brincou com o público com misteriosas mensagens criptografadas. Após a confirmação do segundo homicídio, o assassino procurou jornais locais, entre eles o The San Francisco Chronicle, com uma estranha mensagem em códigos. O Zodíaco, assim chamado devido aos símbolos de suas cartas, enviou ao todo 4 enigmas. Mensagens codificadas em combinações de letras ou caracteres. Ele afirmava que seu nome estava escondido nos códigos. O primeiro enigma, apelidado de 408, devido ao número de caracteres, foi decifrado em apenas um dia. Ele dizia: Gosto de matar pessoas porque é muito divertido.
Muitos diziam que o Zodíaco produzia códigos falsos para despistar as autoridades. Até hoje, o 408 foi o único enviado pelo assassino a ser decifrado. Detetives e decodificadores da CIA, do FBI e da Inteligência Naval foram chamados, mas ninguém apresentou uma solução. Os investigadores estão estudando um novo suspeito. A equipe obteve fotografias do homem por meio de seu informante, o Isca de Ouro. Hoje, ele revela o nome do suspeito. O ex-jornalista e diretor de cinema de São Francisco, Richard Gajkowski. Você está 100% certo? Tenho certeza que ele é o assassino do Zodíaco. Gajkowski faleceu em 2004, mas, na época dos crimes, Isca de Ouro trabalhava com ele em um jornal de Bay Area. Além das fotografias, o informante tem gravações em áudio de conversas dele com Gajkowski, feitas nos anos 80, quando começou a suspeitar que ele fosse o Zodíaco. Você gravou conversas em várias ocasiões com o Richard? Sim, durante meses. Eu tenho cerca de 10 horas de conversa. Richard tinha uma voz característica. E também tinha um sotaque muito característico. Com as gravações, a equipe vai comparar a voz de Gajkowski com aquela ouvida pelo atendente da polícia de Vallejo. O informante entrega a Tom Voight e David Morris as fitas que serão usadas como evidência de verificação do suspeito do Zodíaco. Essas gravações podem solucionar o caso. O Caçadores de Mistérios volta à cena dos crimes para determinar se o DNA de toque pode ser aplicado nas evidências que ainda existem e ligar o novo suspeito aos homicídios. Paul Rose é chefe da divisão forense do condado de Contra Costa, Califórnia. Ele terá o auxílio do escritor Michael Butterfield. A tecnologia hoje disponível pode identificar o assassino do Zodíaco. Então, tudo o que a polícia precisa é de um nome. Quando puderem identificar um bom suspeito, eu acredito que as evidências que temos vão confirmar e provar quem é o responsável pelos crimes. Eles examinam o primeiro local, a estrada Lake Herman, em Benícia, Califórnia. Ali encontram Pierre Bidu, policial presente naquela noite. Acho que ele provavelmente planejou os homicídios por puro motivo sádico. O crime fez 2 vítimas, David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, ambos mortos a tiro enquanto pegavam seu carro estacionado. O homem caiu a meio caminho do veículo e ainda mostrava sinais de respiração, mas acho que o cérebro já havia se desligado do corpo e ele acabou morrendo. Infelizmente, eles determinaram que nenhuma evidência da cena do crime podia ser testada com a tecnologia do DNA de toque. O homicida não chegou perto o bastante das vítimas e não deixou evidências biológicas na cena do crime. A equipe percorreu 13 quilômetros até o local do segundo assassinato, o Parque Blue Rock Springs, em Vallejo, Califórnia. Ali se encontraram com o ex-detetive Ed Rust, um dos primeiros a chegar à cena do crime aquela noite. Na noite de 4 de julho de 1969, o Zodíaco atacou um jovem casal parado em um carro no Parque Blue Rock Springs. Por volta de pouco depois da meia-noite, um indivíduo apareceu por trás deles em outro veículo, desceu, jogou a luz da lanterna dentro do carro e abriu fogo. As vítimas eram Michael Major, de 19 anos, que sobreviveu ao ataque, e Darlene Ferrin, de 22 anos. Rust encontrou Ferrin no banco do motorista com 5 tiros no braço e no peito. Foi declarada morta à 00:38.
Majol estava caído a 1 metro do carro, sangrando em profusão pelos 4 ferimentos à bala, entre eles um no rosto. Apesar de gravemente ferido, ele conseguiu falar com o detetive Rust. Com base no depoimento do Michael, em nenhum momento o assassino tocou as vítimas, nunca entrou no carro? Ele simplesmente foi até o carro, sem dizer uma palavra, nada. Ele só apontou a arma e atirou. O estilo de ataque parece idêntico ao crime de Lake Herman. Mas uma nova evidência indica um novo caminho para a investigação. A voz do assassino. À 00:40, o Zodíaco liga para a polícia. Fizeram um telefonema para a delegacia e Nancy Slover era a telefonista de plantão que atendeu a ligação. Esta é Nancy Slover. Delegacia de Polícia de Vallejo. Eu quero denunciar um duplo homicídio. Ele falou mais ou menos em um tom único, como se estivesse palestrando ou lendo alguma coisa. E toda vez que eu tentava fazer alguma pergunta, saber quem ele era, onde estava, preciso de um nome, preciso de um endereço, ele aumentava um pouco o volume da voz para encobrir a minha. Siga 1,5 km na direção leste da Alameda Columbus até o Parque Público. Vocês vão encontrar 2 jovens num carro marrom. Dava para sentir que ele estava se divertindo à minha custa. Também matei aqueles jovens ano passado. A voz dele ficava cada vez mais grave e ele se despediu com um adeus de dar medo. Adeus. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, acabei de falar com um assassino. O Caçadores de Mistérios está em São Francisco, em busca de respostas que expliquem como um único homem aterrorizou toda a Bay Area. Vocês vão encontrar 2 jovens num carro marrom. Ele matou indiscriminadamente e desapareceu sem deixar pistas. Em 27 de setembro de 1969. Às 18h15. Lake Berryessa, Califórnia. Usando uma máscara de carrasco, o Zodíaco se aproxima de um jovem casal. Não há para onde correr. Ele os amarra. E saca um facão de 30 centímetros. Até agora, o Caçadores de Mistérios não encontrou evidências em que fosse possível realizar a tecnologia do DNA de toque. Paul Rose e Michael Butterfield estão na cena do terceiro crime, Lake Berryessa, no condado de Napa, e vão se encontrar com Ken Narlow, o investigador-chefe do caso. Os jovens pararam o carro ali em cima. Com certeza o assassino viu o carro daqui e enxergou nele uma oportunidade. Então ele parou atrás deles e desceu por aquela trilha. Mais uma vez, o Zodíaco matou apenas uma das vítimas, Cecilia Shepard, de 22 anos. Brian Hartnell, 20 anos, sobreviveu e ainda no hospital falou com a imprensa, mas não foi capaz de identificar o agressor. Eu até tentei conversar com ele. Os policiais que buscaram provas na cena do crime encontraram pegadas que chegavam e saíam do local.
as pegadas foram deixadas por botas especiais da Força Aérea, as chamadas Windwalkers, o que os levou a crer que o assassino era do exército. Com base no que Narlow me contou sobre as pegadas das botas e o rastro que elas deixaram, acreditamos que o agressor desceu dali de cima e cortou pelo meio do morro ao invés de dar a volta pela encosta. Ele devia estar em boa forma física para se aproximar em silêncio e ainda pegar as vítimas de surpresa. Mas como você me disse antes, ele saiu vestido de carrasco, estava totalmente exposto para qualquer um que estivesse sentado ali, do outro lado do lago. Se a intenção era matar as vítimas, por que ele saiu com uma fantasia? Será que foi por uma simples satisfação? Ou será que ele queria ser visto usando uma fantasia? O que daria relatos assustadores para os jornais publicarem. Com certeza. Para a equipe, a corda que o Zodíaco usou para atar as vítimas pode conter evidências ainda não colhidas. Nós sabemos que ele trouxe a corda com ele. O moço que sobreviveu disse que ele usava luvas. Foi um objeto vindo do ambiente do assassino. Então, ele provavelmente as manuseou antes do crime, sem estar usando luvas, e pode ter deixado DNA. O Caçadores de Mistérios faz um pedido formal à Delegacia do Condado de Napa, solicitando acesso às cordas para que sejam periciadas com a tecnologia de DNA de toque. O crime do Lago Berryessa foi a partida para o modus operandi do Zodíaco. A máscara de carrasco e a arma do crime representaram uma mudança no padrão do crime. O Zodíaco deixou uma mensagem manuscrita na cena do crime. Depois de esfaquear as vítimas, o Zodíaco foi até o carro de Brian Hartnell e deixou um bilhete na porta. Um círculo com uma cruz e as datas dos ataques anteriores. Um deles era 27 de setembro, 18h30, a facadas. Grande parte da comunicação do Zodíaco era na forma de letras e códigos em mensagens enviadas à imprensa. A mensagem batizada de 408 é a mais conhecida. O assassino do Zodíaco dividiu os códigos em 3 partes e enviou para 3 jornais locais, alegando que as mensagens escondiam sua identidade. Dan Olson é chefe de unidade de criptografia do FBI. Somos nós que deciframos códigos no FBI. Ele e sua equipe passam boa parte do tempo estudando os códigos do Zodíaco. O Zodíaco foi o caso de enigmas mais fascinante da história americana, porque 3 códigos nunca foram decifrados. E em segundo, o caso continua sem solução. Sempre há esperança de resolver um desses enigmas e finalmente descobrir quem é o assassino. Enquanto o 408 é o enigma mais conhecido, o mais enigmático é o 340. Esse é o Zodíaco 340, a mensagem que está no topo da nossa lista há 40 anos. Olson tem uma nova teoria que pode finalmente revelar a mensagem escondida. Há sinais de que este código, na verdade, está dividido em 2. As primeiras 10 linhas são a primeira parte e as 10 últimas linhas são a segunda parte. Para Olson, existe um padrão contendo uma mensagem em 6 dessas linhas, que é revelada quando colocadas lado a lado. Vamos duplicar a mensagem e colocá-la uma ao lado da outra. Agora, vamos subir a mensagem duplicada de modo que a linha 1 e a linha 11 formem uma só linha contínua. Acreditamos que existe uma mensagem nestas 3 linhas. As outras linhas também podem conter mensagens, mas também podem ser falsas. Mas estas 3 linhas certamente contêm uma mensagem escondida. A gente espera que a revelação desta nova teoria ao público possa ser uma inspiração e forneça a peça que falta e que alguém lá fora ajude a resolver este enigma.
Tom Voigt e David Morris se concentram no Enigma 408 e em avançar nas investigações. Eles acreditam ter encontrado mais evidências que levam a um novo suspeito. Ele mandou uma carta dizendo: neste enigma está a minha identidade, e estamparam bem no meio da página. No código lê-se Gaik, apelido para o nome Gaikovsky. Quando Richard foi apontado como suspeito e soubemos que o apelido dele era Gaik, todo mundo desconfiou, mas era muito óbvio. Mas se era tão óbvio, por que ninguém percebeu antes? Esse é um dos pontos que eu quero estudar. Mas há quem duvide da conexão de Gaikovsky com os crimes. Bob Loomis trabalhou com o diretor em um noticiário matinal em Martinez, Califórnia. Do que eu conheci dele, não acredito que isso seja possível. Uma das supostas evidências é a palavra Gaik nas cartas do Zodíaco. Dick Gaikovsky tinha mesmo o apelido de Gaik, mas não escrito do jeito que aparecia nas mensagens. Ele sempre assinou como neste cartão postal, G-A-I-K. E na carta está escrito G-Y-K-E. Ainda tem muita coisa escondida nos enigmas do Zodíaco. Mas, para mim, tudo é uma questão de ponto de vista. Ele acredita que não há nada que ligue Gaikovsky aos homicídios do Zodíaco. Tenho cartas dele de 1968, quando os crimes de Lake Herman aconteceram, e tudo indica que ele estava em Albany e não aqui na costa oeste. Seria impossível ele estar em Lake Herman, cometer esses crimes e voltar para a costa leste. Para Loomis, as cartas são a prova da inocência de Gaikovsky. Quando Gaikovsky lambeu o selo do envelope e a carta foi enviada, gotículas de saliva e células da pele podem ter sido deixadas. Seria material suficiente para obter um perfil genético. Se o perfil genético acusar a culpa de Gaikovsky, vai ser a única maneira de eu acreditar. As cartas escritas por Gaikovsky para Bob Loomis foram mandadas para a perícia e passarão pela tecnologia do DNA de toque. A doutora Angela Williamson vai tentar extrair um perfil genético das cartas. O resultado será comparado com amostras de DNA colhidas na cena dos crimes. O DNA de toque não é algo visível. São células de pele que podem ter sido passadas para certas áreas. Vou me concentrar nas áreas em que o indivíduo pode ter encostado no papel. Já que ele escreveu à máquina, pode ter encostado o polegar nos cantos da página. E também vou me concentrar nas dobras que o remetente fez ao dobrar a carta. Para colher a amostra, uso uma simples haste com algodão umedecida de um lado e seco do outro para colher alguma célula que ainda restou. Depois vou periciar os envelopes. Neste aqui, o selo continua intacto e é uma ótima área, que eu vou cortar para saber se ainda há saliva do remetente no material. O Caçadores de Mistérios está na Califórnia para descobrir a identidade do infame assassino do Zodíaco. O foco da equipe é um novo suspeito, Richard Gaikovsky. Além de se parecer fisicamente, ele tinha o mesmo apelido do assassino, escondido em um dos enigmas do Zodíaco. Uma evidência depois de tantas décadas e um novo suspeito é fenomenal. Tom Voigt e David Morris estudam as gravações das conversas telefônicas de Gaikovsky com o informante deles, o Isca de Ouro. A minha tarefa com o áudio é analisar e editar tudo que não for a voz de Gaikovsky. Eu vou transformar em um monólogo de Gaikovsky com vários ambientes e variações de sons. Vou tentar limpar o chiado superficial, deixar o áudio claro e acertar os níveis de volume.
As gravações em áudio podem ser uma pista crucial para identificar se Gaikovsky é o Zodíaco. Nenhum telefonema do Zodíaco foi gravado, absolutamente nenhum. É um rumor que eu gostaria de provar, pois se for um áudio real, podemos usar a tecnologia do timbre de voz para comparar com a voz de Richard. E comparar os dois timbres de voz. Voight e Morris se concentram em 3 pessoas que ouviram a voz do Zodíaco. Das 3 pessoas que ouviram o Zodíaco, 2 delas estavam ao telefone e uma foi ao vivo em Lake Berryessa, foi a vítima que sobreviveu. E, claro que ouvindo alguém ao telefone, você consegue reconhecê-lo. Para a equipe, Nancy Slover, a atendente da polícia de Vallejo, que recebeu o telefonema do Zodíaco, é a melhor candidata para identificar a voz do suspeito. Enquanto Nancy falava com o Zodíaco, ele não foi só bem claro, como quando ela fez algumas perguntas, ele falou mais alto porque ficou bravo com ela. Ela é a candidata perfeita. É, perfeita, porque temos a gravação telefônica e ela conversou com ele. Então é o mesmo ambiente nas 2 ocasiões. Oi, Tom. Nancy Slover é uma das poucas pessoas que ouviram a voz do Zodíaco. Eu perguntei para o meu neurologista se é possível eu me lembrar de uma voz específica depois de todos esses anos. Ele disse que, na opinião dele, quando alguma coisa traumática ou uma mudança acontece em algum ponto da sua vida, seu subconsciente grava o que aconteceu e nunca se sabe o que vai trazê-lo à tona. Se ninguém decifrar o código de saber se o enigma é verdadeiro ou falso. Não se preocupe, não se preocupe. A última parte foi bem mais parecido com o que eu ouvi do que a primeira parte. Pode colocar a primeira parte novamente, Tom? Não se preocupe, não se preocupe. Isso mesmo. Tá bom. Já está bom. Isso. Foi bem parecido com o adeus que eu ouvi. A segunda parte é bem mais parecida ou tem mais emoção na voz dele? É o mesmo homem, Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Mas ninguém que eu já tenho ouvido chegou tão perto assim dessa voz. Ninguém chegou. Na minha opinião, esse é o homem que ligou para a delegacia de polícia de Vallejo nas primeiras horas de 5 de julho de 1969. Eu conheço minha intuição e conheço minhas reações. E depois de ter ouvido agora, eu não quero nunca mais ouvir. Paul Rose e Michael Butterfield estão em São Francisco, a caminho do local do último assassinato confirmado, na esquina da Washington com a Cherry, em Presidio Heights. A vítima é Paul Stein, 29 anos, morto com uma bala na cabeça. Na noite de 11 de outubro de 1969, o Zodíaco acenou para um táxi em São Francisco, provavelmente no cruzamento da Mason com a Geary, e pediu ao taxista que o levasse à esquina na Washington com a Maple. Mas por alguma razão, ele parou um quarteirão depois na Washington com a Cherry, onde o Zodíaco deu um tiro na parte de trás da cabeça dele.
O taxista Paul Stein foi morto ali naquele local, próximo onde aquele carro está estacionado. Se não me falha a memória, o crime teve algumas testemunhas, mas onde elas estavam? Estavam na casa do outro lado da rua. Estavam no andar de cima, olhando para baixo. Parece que eles não ouviram o tiro, mas perceberam uma movimentação no local. Uma delas olhou para fora, viu o táxi com um homem no banco da frente e o outro homem inclinado no colo dele, e ele aparentemente fazia alguma coisa com o taxista. O assassino havia cortado um pedaço da camisa da vítima. A camisa tornou-se prova do crime quando o Zodíaco o enviou pelo correio para o The San Francisco Chronicle 2 dias depois. Obviamente, ele era muito metódico. O tempo de interação que ele teve com a vítima dentro do carro, bem como com o carro propriamente dito, mostra que ele se sentiu à vontade enquanto ficou por aqui. Ele passou um tempo enorme aqui e devia estar muito à vontade. Como se não tivesse medo de ser visto nem de ser pego. A polícia recolheu cápsulas deflagradas e um grande número de digitais, mas foi impossível ligá-las a qualquer provável suspeito. Eles chegaram a traçar o ponto de vista das testemunhas de dentro da casa, olhando para fora para saber o que elas realmente viram? Sim, em 1969 a polícia tirou fotos dali de cima. Vendo a cena do crime de cima e a visão do local era incrivelmente boa. Com a descrição fornecida pelas testemunhas, as autoridades conseguiram determinar os primeiros traços do rosto do Zodíaco, exatamente como neste retrato falado. O Caçadores de Mistérios usará o mesmo retrato para recriar a face do assassino em série e saber como seria sua fisionomia hoje. Trata-se de um caso arquivado e nós não temos mais nada a acrescentar há 40 anos. Vamos fazer uma coisa que não é muito comum e envelhecê-lo. O Caçadores de Mistérios está em Bay Area, São Francisco, para tentar descobrir a identidade do assassino em série mais temido da história dos Estados Unidos, o Zodíaco. Os investigadores entrevistaram os policiais da cena do crime a fim de colher novas pistas entre as evidências do caso. Com o auxílio da nova tecnologia do DNA de toque, este cientista vai examinar as novas evidências da investigação do Caçadores de Mistérios. Estes pesquisadores descobriram um novo suspeito por meio de um informante secreto. E esta ex-atendente da polícia acredita que as gravações em áudio confirmam o novo suspeito de ser o Zodíaco. Não se preocupe, não se preocupe. Agora, o Caçadores de Mistérios trabalha na atualização do retrato falado do caso e na recriação de como seria a fisionomia do assassino hoje. Stephen Mancusi é artista forense da polícia de Nova York. Um bom retrato falado é um retrato do ponto de vista da vítima ou da testemunha sobre alguém que ela tenha visto. Mancusi vai envelhecer o retrato falado do Zodíaco em 40 anos. Trata-se de um caso arquivado e nós não temos mais nada a acrescentar há 40 anos. Então vamos fazer algo que não é muito comum e envelhecê-lo. Vou me concentrar nas linhas de expressão. Ele tem linhas na testa, que são marcas que não desaparecem e ficam mais fortes com o tempo. Um dos traços do rosto dele, que provavelmente mudou com o tempo, é o nariz. Desenharam um nariz muito pequeno e, nos homens, o nariz costuma crescer com o tempo. E nós sabemos que esse homem está mais velho. Esta é a imagem da provável fisionomia do suspeito do retrato falado segundo Mancusi.
Deixei o cabelo dele mais ralo e desenhei bolsa sob os olhos. São fatores que geralmente se modificam na progressão padrão de idade. Mancusi compara fotos do suspeito Richard Gaikovsky com o retrato final. A semelhança é impressionante. Eles têm muita semelhança, mas as fotos em si não são suficientes para afirmar se são a mesma pessoa, nesse caso em especial. Mas é a natureza do desenho e sua função é fornecer possíveis pistas. A doutora Angela Williamson, da Bold Technology, realizou a análise do DNA de toque em uma carta escrita por Richard Gaikovsky, o suspeito. Os resultados do teste já chegaram e foi possível obter perfis genéticos das duas amostras que colhemos. A primeira amostra que colhemos da carta foi com a haste úmida e seca e obtivemos um perfil misto. Isso significa que retiramos o DNA de mais de uma pessoa desta amostra. Por meio dos perfis, constatamos a presença de DNA de uma mulher e de um homem. Mas o perfil misto não será útil. É provável que o DNA obtido seja de Bob Loomis e de sua esposa, que também manuseou a carta. Resta agora o envelope. Na outra amostra colhida, conseguimos um perfil genético parcial. O perfil contido no selo provavelmente está ali há muito tempo. Eu sei disso porque não conseguimos obter um perfil completo e isso geralmente acontece em casos arquivados. É muito raro conseguir um perfil genético completo nesses casos. Retiramos da parte selada do envelope que nunca foi manuseada. Tenho certeza de que esse DNA data dos anos 60. O perfil genético obtido na amostra provavelmente pertence a Richard Gaikovsky. Com esta amostra, conseguimos obter a localização exata do sexo do indivíduo. O perfil é de um homem, mas também conseguimos outras informações dele. Para comparar as amostras com as evidências, a equipe precisa ter acesso ao DNA do assassino do Zodíaco. Em 2002, a polícia de São Francisco extraiu um perfil genético parcial de uma carta enviada pelo Zodíaco ao The San Francisco Chronicle. Tudo leva a crer que seja do assassino. O que podemos fazer de imediato é compará-lo a outros perfis genéticos relacionados ao caso. O Caçadores de Mistérios pediu o perfil genético para a polícia de São Francisco, que se recusou a fornecer. A saída foi mandar os próprios resultados para a polícia, na esperança de que comparem ao seu perfil genético analisado em 2002. O Caçadores de Mistérios também enviou o perfil à delegacia do Condado de Napa para comparação com as cordas encontradas na cena do crime de Lake Berryessa. Algumas das evidências do crime poderão ser consideradas depois do teste de DNA, então precisamos analisar o perfil do assassino em objetos tais como as cordas do crime de Lake Berryessa. Você quer uma reexaminação completa de todas as evidências dos 4 casos? Eu quero sim, eu acho que o caso merece isso. A investigação do Caçadores de Mistérios conseguiu levantar importantes evidências de um novo suspeito. Entre elas, gravações em áudio identificadas pela testemunha como sendo a voz do assassino, o perfil genético do suspeito e imagens convincentes que mostram semelhanças entre o Zodíaco e o suspeito, ambos na época dos crimes, e um retrato falado envelhecido por progressão. Acho que se concentrar num suspeito por meio de conclusão é a única saída e foi o que eu fiz. Excluí todos os suspeitos menos Richard. A equipe está confiante na nova tecnologia e na comparação de DNA para finalmente dar um fim a esse mistério. É provável que ainda existam algumas evidências por aí que possam identificar quem é o assassino. Eu acho que vale mesmo muito a pena ir atrás delas e descobrir alguma coisa que realmente leve à identidade do Zodíaco.